Olá, exigentes! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu trouxe para vocês a minha querida amiga Ariane, psicóloga. Ari, quantos anos nós temos de relacionamento sério? Uns 5 anos? Aproximadamente. A Ari é psicóloga, é essa criatura querida que vocês estão vendo, que exala meiguice, tranquilidade, um sossego. Uhum. Ari, conta pra gente, com toda a tua experiência que você tem, eh, no fato que eu compartilho com vocês sobre algumas alunas minhas que vêm, que me procuram, que sabem o que estão fazendo, mas de alguma forma elas não conseguem pôr em prática o que elas aprendem e acabam ficando naquilo que elas já faziam. Acho que o principal que acaba acontecendo, eu vejo pela minha experiência na profissão, é como se a gente ficasse meio que engessado numa postura e eu acho que até numa identidade antiga, como se a gente não atualizasse o nosso software ali e não introjetasse essa nova identidade ali, no caso, quando você ensina as meninas, né, um novo procedimento, um novo processo, também uma nova postura para se vender. E aí, quando elas não assimilam isso internamente e continuam com aquela imagem que elas têm de antes, fica muito mais difícil de colocar realmente em prática e seguir numa carreira diferente, numa carreira nova ali com objetivos diferentes. Uhum. Então, assim, é muito mais cômodo, né, Sim. para a pessoa se manter naquilo que ela já domina, do que começar a aplicar o novo. Sim, porque já tá automático, né? Há quanto tempo você tá ali naquele caminho, fazendo sempre a mesma coisa, gastando um tanto de energia que já é comum. Quando você aprende uma coisa nova, quando você se propõe a fazer um caminho novo, até olhar o teu trabalho de um jeito diferente, isso vai gastando energia, isso vai demandando de você. Se você não tiver com esse objetivo e com esse foco, é muito fácil se perder e voltar para o que você já fazia antes. Estar disposta a sair da zona de conforto, né, Sim, para que você possa crescer, para que você possa executar aquilo novo que você aprendeu. E o nosso trabalho, qualquer profissão, a gente precisa se vender, né. sim. E a gente não aprende a se vender, a gente aprende a nossa profissão, Sim. né. Eu brinco que até para os psicólogos é muito difícil quando você: "Nossa, eu tenho que me vender, então aquilo que eu aprendi, que é por amor, que é por vocação, aquilo não faz com que você empreenda, que você tenha um consultório, uma clínica", né. Se você não assume uma postura também de empreendedor, fica muito mais difícil e acredito que isso aconteça na tua área também, né. Acontece. Essa mentalidade ela tem que existir, né. Você dá o primeiro passo, você está investindo em conhecimento, mas até que ponto você vai pôr em prática esse investimento, Sim. né. O que que você precisa mudar? A tua postura vai ter que mudar, né. Então assim: "Ai, mas as minhas clientes só fazem o tradicional". Então você vai ter que buscar Novos clientes. novas clientes ou migrar as suas clientes para a nova técnica. Como que você vai fazer isso? Aí eu acho que é a hora de se reinventar, De né. se reinventar, Justamente. né. Porque se você não busca novos clientes, não busca você pode até ficar buscando cursos, cursos e cursos, mas se você não coloca aquilo em prática, se você não mostra para tua cliente algo novo, se você não desperta esse desejo, acho que fica muito mais difícil até dela saber que você faz Uhum, isso, né. Muitas vezes a gente aprende algo novo e fica até com vergonha de colocar, de mostrar, de dizer, né. uhum. Só que se você tem consciência e intenção no que você está fazendo, você tem que trilhar esse caminho, né, Sim, para que você consiga então crescer, fazer um processo aí de evolução, vamos dizer assim, na carreira, né. sim. Como pessoa, como profissional, você mesmo, né, Ari, se a gente for pegar a Ariane de 5 anos atrás, existiu muita mudança, Muita. né, Sim, até a questão de redes sociais, né. sim, é muito engraçado, eu até não apago lá atrás os vídeos ou as fotos, né, porque é totalmente outra pessoa, não tem como comparar ali, né. Você vai entendendo
você mesmo, o teu público, para onde você vai direcionando, e eu acho que até os objetivos de vida, os processos individuais também, né? A Uhum. gente sempre está em constante evolução, e isso é tão importante para que a gente se conheça, para que a gente se abra para o novo, para novas perspectivas, novos trabalhos, né? Não é porque eu faço uma coisa bem feita que eu preciso seguir só naquilo uma Sim, vida inteira, né? Eu posso variar, eu posso dentro daquilo começar então a ou me especializar mais ou entregar um trabalho um pouco diferenciado dentro daquele mesmo âmbito, né? sim. E tudo isso a gente vai mudando ao longo dos dias, um pouquinho cada dia. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que, quando você vem em busca de algo novo, que você venha disposta a aprender e pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu e aquilo que você precisa melhorar na tua vida, como pessoa, como profissional, porque é impossível você mudar sem fazer nada. Então não tem como você ter 20 anos de profissão, digamos, de manicure tradicional, vir aprender uma técnica nova de manicure russa e esmaltação gel, e não estar disposta a sair da zona de conforto e vender tudo aquilo que você aprendeu, Sim. né. E acho que uma coisa importante, né? Tudo que você vai fazer de novo vai te dar medo. Então, não deixar que esse medo tome você por inteiro, né? Não deixar que isso vença o teu processo, porque muitas vezes isso vai causar um pouco de medo, um pouco de ansiedade, às vezes até uma oscilação ali no teu humor, né? Mas tudo isso é para mostrar que você está fazendo algo novo. E como a gente é feito para fugir da dor e buscar o prazer, muitas vezes a gente tende a escapar, a desistir, a deixar de Uhum. lado, até porque parece difícil no começo, mas é depois, né, com o hábito, com o todo dia, que você vai exercitando tanto a nova profissão quanto não diria uma nova identidade, né, mas é como se você fosse é, desenvolvendo mais um pedacinho teu ali, né? Não ter medo de perder tudo aquilo que você conquistou ou tudo aquilo que você tem hoje como pessoa. Na verdade, vai fazer parte mesmo do teu processo de vida, da tua história, né? Eu Sim. acho que você é o exemplo disso, do quanto você cresceu, do quanto você também tem crescido e evoluído, né? De tudo que eu tive do tanto que eu tive que mudar, Sim, né, eh, tive medo também, tive vontade de desistir, eh, algumas pessoas não conseguem fazer isso sozinha, sim. mas aí a gente tem psicólogos, né, que que estão Podem aí para auxiliar, ajudar, sim. que tem gente que realmente precisa dessa ajuda, Precisa. né. Principalmente para ter clareza, né, porque às vezes você tem um foco, você tem um objetivo lá na frente, mas aí você não sabe por onde trilhar, por onde começar. Muitas pessoas querem começar dando um salto gigantesco e aí, putz, fica muito pesado, fica muito difícil, né. Sim. Eu falo que o fazer um pouco a cada dia, ou 1% a mais a cada dia, direcionado, com foco, com constância, tem muito mais valor do que você dar um super pulo e aí não se sustentar, não aguentar, né, o processo. Porque a dificuldade existe, a dificuldade é A todo real, momento. né. Quem olha a gente aqui hoje, não imagina que houve um processo, às vezes não tão doloroso, mas existiu o processo, né. Sim, Então, é difícil mesmo, mas precisa insistir, precisa buscar, se não der sozinho, procura ajuda, mas não deixar de sonhar, não deixar de ir atrás do que você acredita ser o certo ou do que você acredita ser capaz, sim. né. E eu acho que inclusive essa parte do sonhar, né, porque muitas vezes: "Ah, eu tô estável aqui, tá dando tudo certo, tá funcionando, eu não tenho plano nenhum para minha vida, para minha profissão, tá tudo bem". Mas você vai perdendo aquele brilho, você vai perdendo aquele gosto, parece que ir para o trabalho não é mais tão bom, ou fazer aquilo que você faz, você já vai fazendo ali sem tanta primosidade, né? Mas é por isso, porque o sonhar faz com que você queira crescer, melhorar, mudar algumas coisas, ou conquistar outras, né? Eu acho que aí é que tá o brilho, né? Da gente se permitir não ficar sempre no mesmo lugar, não ficar sempre na mesma posição, não ficar sempre no mesmo tipo de trabalho o tempo inteiro, né. Uhum. Eu acho que isso é muito bacana. Poder escolher aquilo que você vai trabalhar, né. Sim, Porque quantas horas do dia você vai passar fazendo aquilo? sim, Né, ou até mesmo, se você escolhe algo que você viu que não é para você, você ter a coragem de mudar, sim. né, porque o trabalho ele tem que ser prazeroso,
A gente passa, acho que a maior parte do nosso tempo trabalhando, né, hoje em dia, então tem muito a ver com Tipo, o isso. teu despertador tocar, você falar: "Ai, hoje eu vou trabalhar. Ai, eu vou atender tantas pessoas, eu vou atender a Ariane hoje, hoje vai rolar aquele café, aquela fofoca". Sim. Então, opa, fica algo prazeroso quando você escolhe aquilo que você quer fazer, né, Ari? E eu acho que muda até a qualidade do teu dia a dia, a qualidade das suas relações, seja na tua família, quando você volta para casa e teve um dia, às vezes, pesado, cheio, mas que não foi denso no sentido emocional, no sentido de você estar ali fazendo de má vontade. Eu falo que é muito diferente você sobreviver do que você viver o teu dia a dia, né? Uhum. Isso vai fazer diferença nas relações e, consequentemente, na nossa saúde mental, porque nós somos seres relacionais. Então, quando você está num lugar e que você chega, o clima não tá legal, o teu trabalho vai te esgotando a ponto de você não querer mais fazer. Como que você vai tratar a tua família na hora que você chegar em casa? Você não vai nem ter vontade para sair, conversar com um amigo, alguma coisa assim. Ari, você sempre soube que você queria ser psicóloga? Não. Até esses tempos tive uma briga que eu também não queria mais ser, mas eu brigo que acho que na verdade foi a psicologia que me escolheu, parece bem clichê, né? Mas eu gosto muito de exatas, então eu acabei fazendo contábeis e vi que tinha o curso de psicologia, conhecia ali uma pessoa que tinha feito, falei, ah, eu vou tentar também. Aí comecei a cursar psicologia com contábeis. No primeiro mês de contábeis eu falei, Senhor, eu não quero isso para minha vida. Daí tava ali cursando psicologia e tal, e fui fazer direito. Aí eu passei em direito, comecei a cursar direito também no mesmo momento que estava fazendo psicologia. Não, não quero direito. E daí continuei na psicologia. E aí depois de um tempo eu comecei a gostar um pouco mais da psicologia, começou a fazer mais sentido, né? E eu brinco que até o final da minha formação, clínica era o lugar que eu não queria ir. Qual foi o meu primeiro emprego? Na clínica. Agora você já pensou, Ari, se você não tivesse coragem de mudar? Ah, não, eu Nossa. escolhi contábeis, eu vou morrer fazendo contábeis. Sim. Eu escolhi ser advogada, né? Não tem como, até dentro da psicologia eu falo, né? Porque eu comecei fazendo clínica, eu atendia por convênios, enfim, só que ao mesmo tempo eu atendia psicologia social e depois eu fui para psicologia do trânsito. E aí ali eu fiquei, a clínica era um passatempo, vamos dizer assim. Depois do horário eu atendia na clínica. E aí fiquei na psicologia do trânsito em 6 anos, mais ou menos, mas aquilo não estava mais legal. E eu falei, não quero mais psicologia, não está me satisfazendo. Falei assim, vou voltar para alguma coisa que hoje eu tenha mais interesse. E eu gosto muito de design, de arquitetura, enfim. Meu Deus, o Eu que que essa mulher não amo, faz? eu amo arquitetura e design. E aí acabei fazendo vestibular para arquitetura, eu doei todos os meus livros de psicologia, enfim. E aí foi o único ano que não abriu turma para arquitetura aqui em Ponta Grossa. E aí veio pandemia e tudo mais. Eu acabei ficando um pouco mais distante do trânsito, porque ficaram fechadas as avaliações por um tempinho e tudo mais. E em processo psicoterapêutico com a minha psicóloga, a gente começou a fazer um trabalho com esse desligamento, enfim, e teve uma sessão que vieram alguns insights e eu falei, pois então eu acho que eu vou encarar a clínica, que é o lugar que eu sempre tive receio de encarar sozinho, porque aí você sai de uma segurança, de uma CLT ali e você vai Uhum. empreender. E aí foi que eu descobri que psicólogo tem que vender, tem que empreender, tem que saber fazer muita coisa, além de simplesmente atender, né? E ali eu fui indo aos poucos, fui deixando as clínicas de psicologia do trânsito que eu atendi e fui indo para o consultório. No consultório eu comecei a me firmar e ali eu redescobri a psicologia. Na verdade, eu descobri uma outra psicologia que hoje eu sou apaixonada, que eu gosto de estar lá. Né? Eu lembro que um dia eu ainda postei, saindo acho que umas 9 horas do consultório, como eu estava feliz, porque antes eu saía 4h30, 5 horas da psicologia do trânsito e eu saía cansada, irritada, não fazia sentido aquilo para mim. Né? Então, é aquilo que a gente estava falando. Às vezes, não é mudar da água para o vinho, mas é mudar dentro da própria profissão, Sim, né? Tentar um caminho novo. eu falo isso porque eu demorei para me encontrar na minha profissão. Eu comecei a fazer unha muito cedo, mas eu não gostava de Sim, fazer unha. Na verdade, eu não gostava do jeito tradicional, de fazer o que todo mundo fazia, né? E demorou muito para eu me encontrar. Então, eu fui manicure e deixei de ser várias vezes. sim. Mas mesmo assim eu ia e voltava, achava até que eu era preguiçosa, que eu não gostava de trabalhar, até que eu me encontrei nessa técnica de manicure russa, esmaltação em gel,
mas precisei ir e vir várias vezes, né? E sustentar o processo de ir e vir e se conhecer e dizer, putz, não tá legal, vamos tentar outra coisa, ou vamos mudar isso Sim, aqui. e o mais louco de tudo isso é que, tipo assim, tinham aquelas clientes que falavam: ai, você voltou a fazer unha? Que bom! Marque a minha unha. Uhum. Então, assim, mesmo eu não sabendo direito o que eu estava fazendo, eu ainda fazia bem feito Sim. e ainda eu conseguia fidelizar algumas clientes. Talvez se eu tivesse lá atrás, assim, alguém mais maduro ou uma ajuda profissional para me falar: não, Evelyn, você gosta do que você faz, o que você precisa mudar é a maneira que você está se comportando, a maneira como você está vendendo o teu trabalho, seria um caminho bem menos difícil, com menos pedra, né, no caminho. E é isso que eu procuro falar para as meninas, porque assim, o que eu posso fazer, eu faço. Só que chega um momento que não cabe mais a mim. Uhum. É a pessoa que tem que fazer, É assim né? no processo terapêutico. Eu posso fazer o meu 100%. Se a outra pessoa não vier com a porcentagem dela, pode ser a melhor psicóloga do mundo, pode ser a melhor professora do mundo. As coisas não vão Não acontecer, vão, né? né? Que nem tem. Até eu contratar a Leila para me ajudar, muita gente falava, mas você dá aula para tanta gente, não tem ninguém né, que você acha que vai. Então, assim, por mais que fosse bastante, não era só saber a técnica, tinha outras coisas que eu precisava ver, né? E também tem meninas que vêm, fazem o curso e infelizmente não executam a técnica, não fazem disso o seu rendimento maior, né? Mas eu entendi também que não era minha culpa, Sim, porque eu também me frustrei muito com isso. sim. Eu falei, puxa vida, eu tô dando o meu máximo, eu tô ensinando tudo que eu sei e a pessoa não tá indo. Onde que eu tô errando? O que que eu estou deixando de fazer? Até que, né, as pessoas me falaram que não dependia só de mim, né? E eu acho que isso é um ponto, né? A gente, quando trabalha com pessoas, se a gente não entende que realmente o processo não depende só da gente, a gente se frustra muito, Se frustra. né? Eu acho que os professores são os principais nesse processo, Sim. né? Quantas vezes eu falei assim, ah, não, chega, eu não vou ensinar mais ninguém, Uhum. né? Não, 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 assim, porque parece que eu me entreguei tanto quando Uhum. eu fui atrás disso, que tem horas que eu não vejo isso nas pessoas. Porque elas chegam assim, eu vou fazer o curso hoje e amanhã a Evelyn jogou um pó de pirim-pim-pim em mim Eu e pronto. As clientes já vão brotar, eu já vou saber fazer a técnica e eu já vou entregar esse resultado. E não é assim, existe um processo. Então, demorou para eu entender isso e falar para mim mesmo: não, você está dando o seu melhor, você está fazendo tudo que você aprendeu. Então, assim, não é a partir daqui, sim. não é mais comigo, é com a aluna, né? Eu acho que é o processo que acontece em todas as relações, né? A gente não entende que tem um ponto central. Óbvio, às vezes a gente ultrapassa um pouquinho, mas se o outro não caminhar o mínimo possível, as coisas não vão acontecer, Não. né? É isso aí. O Ari, você podia deixar, né, teu Instagram aqui para as meninas Ah, verem. Quem deixa precisa, sim. assim, de uma conversa, já que você se encontrou, né, na clínica, Sim, deixa aí teu Instagram pra deixa. gente. Bom, meu Instagram então é psicoariane Wozniak. O que mais? Só isso? Tá ótimo, então. Lá tem os outros contatos. É isso aí. Como vocês viram, a pessoa é tranquila, ela nem fez 1.500 faculdades, ela é uma tranquilidade em pessoa, né, Ari? Sim, a terapia tá em dia, Tá como em dizem, dia. né? Ari, eu queria agradecer Eu que você agradeço o convite, de minha você ter querida. aceitado o meu convite, de você ter vindo, de você ter compartilhado um pouco com a gente do teu pouco conhecimento. Muito obrigada. Obrigada eu. E para vocês que estão assistindo a gente, meu muito obrigada e aguardem nosso próximo podcast.